Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Eu sou Virginia Alves e a gente vai conversar um pouquinho agora sobre o mercado de café. O mercado hoje ele está mais tranquilo, está registrando algumas quedas lá na Bolsa de Nova York, mas ontem as cotações subiram bastante. Com setembro de 2020 fechou com alta de mais de 400 pontos. Para a gente entender esse momento e tentar desenhar uma perspectiva para os próximos dias, a gente está aqui hoje com o César de Castro Alves. O César ele é consultor do agronegócio do Itaú BBA. Seja bem-vindo, César. Obrigado, Virginia. É um prazer falar com vocês. César, uma semana diferente do que a gente vem acompanhando no mercado de café nesse momento de colheita. O mercado estava tranquilo, ontem subiu bastante, deu bastante oportunidade para o produtor no mercado futuro, consequentemente essa valorização também no mercado físico. O que motivou essa alta de ontem, César? Qual que foi a sua análise para o pregão de ontem? Virginia, eu acho que as possíveis justificativas, né? O mercado de café ele é super volátil, a gente está vendo ele melhorando, né, recentemente, mas nem sempre é possível explicar a variação de um dia. Então eu vou pontuar aqui o que eu acho que está permeando essa melhora dos preços recente e depois, obviamente, não vou escapar de dizer qual que é a minha visão mais para frente. Eu entendo que alguns fatores, né, que possam estar ajudando nessa recuperação recente, né, em plena colheita e com excelentes sinais da nossa safra, eu acho que a seca, a condição mais seca, né, que favorece muito o processo de colheita, secagem dos grãos, isso vai trazer uma qualidade muito boa para a safra, mas complica um pouco o próximo ano, né? É verdade que essa época do ano ela é seca mesmo, mas as lavouras, depois de um ano de safra alta, né, uma carga bastante alta esse ano, as lavouras provavelmente vão ficar mais sentidas. Então, isso pode ser um pouco disso e eu acho que também um relativo aperto do estoque lá fora, né, o estoque certificado nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, ele vem caindo, isso tem sido apontado, né, como um dos fatores. E eu acho que o café é dólar, né? Muito ligado ao dólar. Então, acho que pode ter o mercado ter essa melhora recente, né? Ela pode estar associada a essa relativa desvalorização do dólar esses dias aí, que por sua vez é associado aí às questões fiscais, macroeconômicas e que não tem nada a ver com o café, né? E também eu acho importante dizer que a gente viu, né, uma saída muito forte dos fundos de especulativos, né, os não comerciais, da posição vendida. Eles vinham sustentando aí quase 25 mil contratos vendidos e ficaram comprados. Isso também não é tão incomum nessa época do ano, porque ainda existe algum risco de frio e os players estando apostando na queda, né, ou seja, vendidos, expostos a um risco de uma uma eventual geada, seria bastante complicado. Então, em geral, nessa época do ano, eles ficam líquidos, né? Eles ficam comprados, não ficam vendidos, justamente para não carregar esse risco. E isso foi muito forte, tá? A saída deles da posição vendida. Então, acho que tudo isso ajudou a melhorar o mercado, e o que é fantástico, né, para o produtor, num ano em que a produção está vindo muito bem e os preços agora desenhando oportunidades fantásticas, aí, principalmente para os próximos anos, né, para vendas futuras. César, voltando ainda mais lá no comecinho da semana, na segunda-feira, o mercado caiu com a previsão de tempo estável, que a gente está avançando aí para a reta final da colheita agora, e a gente chegou a ficar com os preços aí abaixo da barreira dos 115 cents por libra-peso. Hoje a gente opera com os valores acima disso, o mercado fala muito que esse é um nível importante para os preços. Na sua visão, a gente deve continuar nesses patamares de preço ou a gente corre o risco ainda de recuar mais um pouquinho? Olha, aí é bem difícil a sua pergunta. Eu, pessoalmente, sendo bem sincero, eu não esperava uma reação dessa altista agora, justamente porque a ampla maioria dos sinais são extremamente positivos. O risco que a gente tinha de ter um problema de queda de frutos maduros no chão, chuvas agora mais fortes, complicando o café que vai ser colhido na varrição, e eventual dificuldade na secagem, que poderia comprometer a qualidade, nada disso aconteceu. E nem frio nós tivemos, né? Um frio muito forte. Então, eu acho que o momento ele é muito especial, né? Os preços evoluíram muito. Eu penso que o produtor não deve apostar que isso vai continuar, porque
inevitavelmente a disponibilidade de café vai aumentar muito na hora que essa safra estiver pronta para ser comercializada, né? A gente ainda não está nesse momento, estamos terminando colheita, provavelmente aí os primeiros trabalhos, lotes entregues aí de compromissos que os produtores têm vão ser feitos ali no mês de setembro. Então, o mercado ele deve ficar mais firme agora, né, enquanto essa grande safra não chegar. Mas o produtor não deve especular com isso, porque o mais importante do que a gente tentar, né, no meu entendimento, elencar ou tentar justificar o mercado, é o produtor não perder a oportunidade de quando o mercado está bom. E agora é mais uma oportunidade, né, talvez a terceira aí em quase um ano, né, desde o final do ano passado, de cafés aí, 550, 600 reais, dependendo da qualidade. E principalmente preços excelentes para o ano que vem, para 2022 também. Então, e em grande medida, esse ano é um ano para ficar para a história, porque o setor cafeiro ele vem amadurecendo muito nos últimos anos, os produtores anteciparam muito, né, as vendas futuras, né? Esse ano é uma comercialização futura recorde, mostrando maturidade, eu acho, no setor, e o produtor não está ficando exposto ao mercado de café, que é muitas vezes hostil, né? No passado, quando os produtores colhiam e todos vendiam ao mesmo tempo. Isso, obviamente, é péssimo, né? Porque você não vai contra a sazonalidade. E o que a gente tem esse ano é um grande número de fixações futuras que vão proteger a renda da cafeicultura, e eu acho que isso é formidável. Então, isso é o que é mais importante, né? Ou seja, o produtor perceber que hoje ele tem mais uma grande oportunidade de vender bem, e a gente tem um amplo volume de café entrando daqui a pouco e uma grande incerteza na demanda mundial. Eu sou otimista com o crescimento do consumo mundial de café, mas eu acho que a gente tem dúvidas aí, né, relevantes, né, com o que vai ser o pós-pandemia, as cafeterias, algumas estão sendo fechadas, há uma grande incerteza associada ao turismo. Então, assim, existem razões para café cair, tá? Eu me preocupo com isso, mas então, assim, resumidamente, eu acho que tem que aproveitar o momento e é notável, né, essa alta em meio a excelentes sinais do lado dos fundamentos. Tem razões técnicas aí também, tá? Foram rompidos alguns suportes e isso normalmente faz o mercado ir muito numa direção, né? Ele exagera os movimentos. Então, o produtor tem que olhar isso com cuidado, mas a verdade é que nesse momento está favorecendo o produtor. César, vou te apertar mais um pouquinho. Nós temos aí dois cenários daqui para frente, pelo que a gente está conversando. A gente tem a entrada desse café que vai começar a pressionar o mercado, que é um movimento natural para esse segundo semestre, e a gente tem as preocupações com a condição do clima nessas lavouras para a florada. Então, a gente pode imaginar ou prever que o mercado de café pode continuar apresentando essa volatilidade que ele vem apresentando nos últimos meses? Isso é absolutamente certo. O café, enquanto ele existir, ele vai ser volátil. Isso faz parte da natureza. Isso nós podemos sim esperar. A questão aqui que eu acho que é importante é o seguinte: se tudo continuar normal, né, ou seja, as chuvas agora previstas para a próxima semana forem relativamente fracas, né, aqui no sul de Minas, né, as regiões aparentemente se chegar no Cerrado ela chega fraca, Mogiana fraca, mas o sul de Minas tem aí talvez até alguns mapas indicando até 50 milímetros. Se essas chuvas não forem, elas serão bem-vindas nesse momento, né, que a gente está finalizando a colheita, e elas devem dar uma boa melhorada na condição do solo. Mas as floradas vão abrir, possivelmente, né, começar a ver florada. Se a gente tiver um encaminhamento para uma desorganização dessas floradas, né, ou seja, se chover mais do que está previsto, abrir muita florada, essas floradas precisam de chuvas na sequência. Então, o mercado pode continuar subindo se esses sinais climáticos não forem favoráveis. Agora, se a normalidade ocorrer, né, ou seja, se as chuvas não serem muito fortes, abrir sim umas floradas, mas não for a florada principal, né, esse assunto de florada vai ser muito importante de agora em diante. Aí eu acho que o mercado vai cair, porque o estoque de café nos armazéns vai aumentar, a qualidade dessa safra é fenomenal, né? O mundo tá esperando o escoamento desse café, então o meu cenário base seriam de cotações mais acomodadas, né? É difícil colocar números nisso, mas a leitura é de que esse volume grande entrando, a tendência é as cotações se acomodarem um pouco.
Isso pensando, né, no lado fundamental. Agora, um elemento muito importante aí, muito difícil de prognóstico, é o dólar. A gente tem aí um momento meio particular, né, na nossa economia, de se esses gastos, né, eu não posso entrar nessa seara de macroeconomia, né, por razões, né, internas do banco, mas, né, por cima, eu posso dizer que existem preocupações com o lado fiscal. Se isso caminhar para uma coisa de manutenção dos gastos, grandes, amplos gastos que a gente está fazendo para enfrentar a pandemia, se isso se estender para os próximos anos, vai passar um sinal ruim para o mercado, né, financeiro, e o dólar pode subir. Se isso acontecer, pode até ser bom para o café, né? Então, assim, paradoxalmente, se a gente tiver uma piora na percepção macroeconômica, pode até subir o dólar e ser bom para café. Então, isso é muito importante também. Agora, se isso não caminhar para uma coisa, um abandono, né, da responsabilidade fiscal, a gente deve ver a moeda americana perder valor e aí o café não subiria, né? E aí se encontraria mais com as razões fundamentais. Então, veja como é difícil o prognóstico, né? Eu acho que por isso que é importante, mais do que a gente tentar enxergar ou acertar o preço, a gente precisa ter esses elementos na cabeça, porque pode ser que sim, surjam oportunidades boas aí por conta do dólar mais adiante, ou eventualmente por razões climáticas, mas o racional é para a queda de preços, tá? Por conta da nossa imensa safra. Eu acredito que ela vai ser a maior da história e não é pouca coisa, se a gente combinar isso com um ano em que o consumo vai ser desafiado, né? Eu acho que essa é a mensagem. César, vou aproveitar que você falou nos estoques. O Brasil passou aí pela sua entre-safra mais apertada em questão de estoques realmente muito baixos. Esse café começa a voltar agora para os armazéns. E falando no mercado físico, aqui no Brasil, as últimas semanas, o produtor aproveitou essa alta do dólar para fechar negócio. Os preços, eles estão satisfatórios? Como que você avalia? Eu acho que sim, né? No último rally ali, né, no mês de maio, quando o café foi a R$600, os produtores já haviam aproveitado bastante, então muita gente já está bastante comprometida com a produção do ano que vem, mas sim, houve mais uma aceleração das vendas agora, e esses preços são bastante satisfatórios, Virgínia, para praticamente todas as regiões, né? Então, essa combinação dos preços atuais com os custos que foram formados lá atrás, quando o dólar ainda não era tão alto, desenha um resultado muito interessante para esse ano. É claro que a realidade agora do próximo ano safra, ela vai ser bem diferente, né? Porque a gente vai ter do lado dos custos, talvez, mais um custo maior aí com os insumos químicos, né? Os fertilizantes e os defensivos que são importados. Mas essa safra que está sendo colhida agora e que foi vamos dizer assim, custeada desde o ano passado, ela vai ter um resultado muito bom. Então, sim, os preços são muito bons, atuais, para a venda dessa safra, e os preços também, as oportunidades de venda futura para entrega o ano que vem, né, nessa combinação aí de um dólar mais forte e de um preço em Nova York razoável, né, aí por volta de $1,15, $1,20, é muito interessante. Desenha preços aí de R$650 acima para os próximos anos. Então, isso é absolutamente espetacular, tendo em vista essa combinação de um ano muito bom de safra volumosa e ausência de uma clareza de como vai ser o consumo, né? Então, eu acho que é uma performance fantástica. Muito disso é sim explicado pelo dólar, né? O dólar subiu muito, isso ajuda o café, mas o mercado é muito volátil, né? Então, assim, é difícil apostar que tudo vai ficar mais calmo, tá? É natural desse mercado a imensa volatilidade. Então, é importante aproveitar o momento quando essa oportunidade vem. E agora é notável observar essa nova alta agora, né? Em pleno, apoiada em excelentes expectativas aí para essa safra que a gente vai começar a comercializar daqui a pouco. E César, quais são as suas expectativas para essa safra que está terminando de ser colhida? Você também acredita numa safra muito volumosa e também de qualidade para o café brasileiro esse ano? Não tenho dúvida. Isso já está praticamente garantido, né?
o volume é muito amplo. Eu, particularmente, me apoio mais nos números do USDA, que aponta 68 milhões de sacas, a Conab fala em 60. Eu acredito mais nessa safra de 68, né, porque conversa melhor com os números de exportação e de consumo. E, se assim for, deve ser, sim, a maior safra da história. E a qualidade, que era um outro elemento importante, que foi muito complicado ano passado, por conta de chuvas na hora errada, né, e queda de frutos aí no início da colheita. Esse ano foi exatamente o contrário. A gente teve um clima muito bom desde as floradas, temperaturas mais amenas, o que é muito importante para o café, e agora na colheita o tempo secou. Então, é a combinação perfeita, né? Uma safra ampla, bem granada e com excelente qualidade. As amostras que têm chegado às mesas de classificação têm sido animadoras, né, para o mercado. Então, eu acho que é uma combinação excelente, Virgínia, né? Talvez um dos melhores anos da história, com preços muito bons, oportunidades de fixação futura, o produtor de café capitalizado, a grande maioria bastante capitalizado e bem vendido para os próximos anos, né? Então, eu estou bastante animado com toda essa conjuntura desse ano, que poderia não ser assim, tá? Visto que o clima veio comportando bem, que a gente tem dúvidas aí por conta relacionada à pandemia, mas a verdade é que o dólar, em grande medida, ajudou muito aí nos preços e o café está trazendo alegria aí esse ano para os produtores. César, é importante sempre a gente frisar que a gente fala que o ano está sendo muito bom para o café, porque a gente veio de um 2019 muito complicado, né, para o setor, tanto de preços, a produção era baixa, essa comparação que você faz de um ano muito positivo em relação a 2019 mesmo? Confirma o que eu estou te falando? Olha, eu não acho que 2019 tenha sido um ano caótico, não, tá, Virgínia? Eu acho que aí a gente, sim, teve uma safra menor, tivemos alguma dificuldade, alguns problemas climáticos, mas relativamente aos custos de produção, foi pior do que esse ano, não dá nem para comparar, mas não foi catastrófico, não, tá? Eu acho que o produtor de café, ele vem investindo e esses investimentos refletem a melhora, né, da produtividade, né, que tem crescido muito nos últimos anos. Eu tenho visto um ano, alguns anos já, né, 18, 19, de boa formação de renda. Agora, esse ano, esse ciclo agora, ele está, obviamente, bem melhor, porque nós combinamos nessa alta do dólar, um custo menor feito lá atrás e os preços excepcionais agora. Mas a própria... vamos dizer assim, a fisiologia das plantas esse ano, né, do cafeiro, ela está refletindo investimentos dos últimos anos. E esses investimentos, eles foram feitos porque a atividade ela foi remuneradora, né? Claro que isso não é para todos os produtores em todas as regiões, tem regiões de um custo mais elevado, mas não é à toa que nós estamos colhendo uma safra fantástica. Isso é em função do clima, mas também em função de investimentos. Investimentos em adubação, em controle de pragas. Tudo isso está refletindo um bom momento do café, né? O Brasil está ganhando participação, ganhando market share lá fora, e isso reflete o investimento do produtor, e o produtor só investe quando ele está acreditando e quando ele está ganhando, né? Então, eu acho que não foi tão ruim assim o ano passado, não, mas esse ano, safra alta e preços bons é uma combinação muito saborosa, né? Vamos dizer assim. E César, para a gente finalizar, você falou algumas vezes sobre essa incerteza do consumo por conta da pandemia. Você aí, com base nas análises do Itaú, a gente consegue ter uma noção de quando a gente vai ter uma melhor visão de como vai ficar esse consumo, ou a gente tem que, de fato, esperar essa pandemia passar, esperar a reabertura do comércio, não só no Brasil, mas também em importantes polos consumidores do nosso café? O que você avalia? Será que até o final do ano a gente tem uma resposta para essa questão do consumo? Acho que não. Isso está relacionado à dinâmica do Covid, dinâmica da vacina, se vai ficar pronta, se de fato não haverá mesmo segunda onda, tem muitas dúvidas ainda. Agora, o final do ano, normalmente, ele melhora do ponto de vista de demanda, porque tem o inverno no hemisfério norte, né? Então, isso pode ser positivo, e eu acho que a visão cada vez mais que a gente está tendo do futuro
próximo, né, ela é melhor do que ontem, porque a Europa já está numa condição melhor, mas eu acho que vai ser lento, tá? Pessoalmente, é só um palpite, que vai ser bem lento essa retomada aí do turismo, das reaberturas das cafeterias e obviamente, dos restaurantes, né? Há muita dúvida se o consumo no lar ele vai substituir integralmente isso. Aí você tem pesquisas de todo tipo, tá? Tem gente apostando que sim, tem gente apostando que não. Algumas pesquisas têm mostrado que não tem compensado. Então, é um prognóstico muito difícil. Agora, café, o consumo, ele performou muitíssimo bem em crises passadas, né? Não tinham exatamente essa característica desse ano, que as crises passadas foram crises econômicas, agora a gente tem uma crise associada a um lockdown global, né, que como aconteceu, é diferente, mas o café é uma commodity muito resistente, ela ela já se mostrou o consumo muito sólido em outros momentos difíceis. Então, eu acredito que pode tirar talvez alguma velocidade do crescimento, né, que normalmente é da ordem de 2% no mundo, mas isso não vai fazer muita diferença, tá? Mesmo que ele fique estável, o grande efeito aí no balanço de café é a produção e não o consumo. E eu não acho que ele vai cair a ponto de criar um problema, tá? Pode ser que a gente tenha uma menor taxa de crescimento, mas queda do consumo e vamos dizer assim, algo estrutural acontecendo, eu não acredito. Então, minha visão, portanto, é construtiva e é positiva aí para essa questão que ainda é incerta, que é a demanda mundial. Legal, César. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para você vir mais vezes conversar com a gente sobre o mercado de café. Obrigado, Virgínia. Foi um prazer. Até a próxima. Até. Bom, então essa foi a nossa análise da semana para o mercado de café com o César de Castro Alves. O César, ele é consultor de agronegócio do Itaú BBA. Bom, o César trouxe para a gente que o mercado agora, daqui para frente, pelo menos nos próximos dias, ele deve continuar mantendo essa volatilidade bem alta nos preços. A gente tem aí dois cenários que podem movimentar bastante, tanto lá Nova York como aqui no Brasil, que são a entrada desse café, que a gente está terminando a colheita, deve começar a pressionar o mercado de agora em diante e todo o mercado está de olho aí nas questões do clima para ver se chove, se não chove ali. Tanto Minas Gerais como Franca está passando por um período bem seco e a gente está aí na expectativa dessas chuvas para garantir aí a próxima florada em setembro. E vale lembrar que a gente precisa que essa chuva aconteça e que ela se mantenha para garantir o bom desenvolvimento na produção. Para o mercado físico, claro, a gente tem o ponto positivo da alta do dólar, que ajuda a dar sustentação aí de bons preços para remunerar o produtor. Bom, no mais, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.